todos, amigos, que estão conosco nesse ambiente de reflexão, onde nós podemos falar do Evangelho de Jesus. E que sejam todos bem-vindos para o nosso tema de hoje tão significativo para as nossas vidas, para os nossos sentimentos. Nós vamos falar da religiosidade, que é muito diferente de religião. Nós vamos observar em toda a literatura bíblica, né, que aparece constantemente os sacerdotes e os profetas. Os profetas são aqueles que sempre estiveram a serviço da religiosidade e os sacerdotes sempre a serviço da religião. Então, nós vamos ver que a religião, é preciso fazer essa diferença entre religião e religiosidade. A religião, ela tem a ver com templo, tem a ver com um conjunto de rituais, tem a ver com hierarquia, tem a ver com crenças, um conjunto de crenças, né? E a religiosidade, ela totalmente diferente. A religiosidade é, na verdade, uma experiência anterior à experiência da religião. Ela é uma conexão com a espiritualidade, é uma conexão com o divino, é uma experiência íntima, interior, né? A conexão com a divindade. Então, nós vamos observar durante toda a história da humanidade, a história das civilizações, que muitos se encarnaram na Terra com missões, mesmo que às vezes inconscientes, de trazer um aspecto da revelação divina. E, ao fazer isso, esses espíritos, mesmo inconscientes, trouxeram aspectos da verdade, né? E nós podemos dar como exemplo, né, espíritos que encarnaram com muito interesse pela ciência, especialmente pela física, e que veio nos trazer grandes contribuições com relação à natureza da matéria, a natureza de Deus e das suas obras. Natureza da matéria, porque nós entendíamos matéria apenas no sentido mais materializado. E descobriram-se outros estados, né, da matéria, mais sutis, né, e que é nesse ambiente sutil de imaterialidade, né, de sutilidade, é que nós muitas vezes convivemos através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e vamos convivendo com outras mentes, sejam no corpo ou fora do corpo. Então, essa história nos mostra esses missionários que vieram com a missão profunda de trazer aspectos da verdade espiritual, da verdade divina, né? E o Cristo, né, um grande exemplo, o Cristo, governador do planeta, ele veio em pessoa. Ele veio para revelar um aspecto da verdade que nós não compreendido pelas mentes. Então, ele traz esse sentido de religiosidade como uma emoção que, à medida em que ela se estende, né, à medida em que ela cresce, aprofunda, nós chegamos ao sentimento do amor. E a doutrina espírita traz uma grande contribuição no sentido de reajuste da nossa visão de religiosidade, que é extremamente diferente, porque como a gente concebia a religião, né, como religiosidade, como templos, como hierarquias, como
crenças e etc. Não, a religiosidade, ela ela tem um sentido muito mais profundo de sentimentos que nós colocamos nas nossas emoções, né, no sentido da religiosidade. A religião não, ela tem uma estrutura diferente, não tem a ver com a conexão com Deus. Não é porque eu tenho a religião que eu estou em conexão com Deus. Quando eu tenho religiosidade, sentimentos que me conecta com o mundo espiritual, que me conecta com o Criador, né? Aí é o verdadeiro sentido da religiosidade, né? E com Cristo, nós aprendemos que, com toda a grandeza de Jesus, que veio com o plano do orbe, né, com o projeto para o orbe, e vem em pessoa para nos trazer esses aspectos, né, das verdades espirituais, nós aprendemos também que a religiosidade é um grau de afetividade, né, quando nós nos relacionamos com Deus. E também, o que Deus espera de nós? Essa disponibilidade emocional, aquela entrega, quer dizer, aquele sentimento que nós alimentamos para nos conectar com Deus. Porque muitos são os momentos que nós necessitamos dessa conexão com Deus. Muitos são os momentos que nós trazemos no nosso coração aqueles sentimentos maiores, né, de confiança, de entrega, né, perante a divindade, o Criador, né, como filhos, como criaturas, reverenciando o Criador. Isso é religiosidade, essa reverência emocional, essa disposição emocional, né, que o Pai espera de cada um de nós, né, essa entrega, né, porque a religiosidade verdadeira, ela emana do coração, é aquele sentimento, né, que vai em busca do sentimento maior, que é o amor. Então, a religiosidade, ela verdadeira é essa, né? É aquela emoção que nos leva ao sentimento do amor, que nós ainda estamos distante. Nós estamos num processo de prática, de exercício, aprendendo a exercitar o amor, que é fundamental na nossa vida, né? Mas essa religiosidade, ela exige, ela clama pela fé. E o que é a fé? Né? Eu só posso desenvolver esses sentimentos se eu desenvolver e conquistar profundamente a fé. Mas nós precisamos saber o que é a fé, né? Emmanuel explica muito bem, ele coloca de uma maneira muito interessante, né, os diferentes estágios da fé. A fé se encontra em diferentes estágios de comprometimento dos sentimentos. E ela se inicia com medo. E o que é o medo, né? O medo é aquela primeira manifestação, ela embala a fé. Por quê o medo? Porque mesmo os povos mais primitivos, eles desenvolviam a referência a um ser maior porque tinham medo. Os fenômenos naturais, né, proporcionavam medo, davam medo, as feras, quer dizer, o momento, a época em que eles viviam, né, todos esses fenômenos eram assustadores, não eram explicados, e eles entendiam como uma manifestação, como uma expressão da divindade, né? E aí eles reverenciavam pelo medo. Então é o estágio mais baixo da fé, é o medo. Depois nós podemos considerar a crença, né? A crença é um conjunto de crenças que nós vamos adquirindo, né? Que é um avanço, né? Nossa compreensão do que seja a nossa crença em alguns princípios, em alguns dogmas, em algumas questões doutrinárias que nós acreditamos, né? Então, é um outro estágio da fé.
E ainda um terceiro estágio bem mais avançado, que nos atinge num nível de maturidade muito maior, é aquele nível da fé em que nós temos a consciência espiritual de nós mesmos, de quem somos. E o que é que nós podemos pensar quando nós falamos na consciência espiritual de si mesmo? Cada um de nós desenvolve essa consciência de quem somos, do que sentimos, das nossas dificuldades, das nossas conquistas, dos nossos deslizes. Então, essa consciência, essa consciência nos leva a duas questões importantíssimas, que é o grau mais elevado da fé, que é a confiança, confiar e entrega, o grau de entrega que nós fazemos. O que é confiar? Então, confiar, quer dizer, é aquele nível de consciência, né, que nós temos de nós mesmos e que das nossas impossibilidades. Quando nós falamos das nossas impossibilidades, é que muitas vezes a gente acredita que pode tudo, que tem o controle de tudo que nos acontece, da nossa existência com a nossa família, com aqueles que conosco nos relacionam. A gente pensa que pode conduzir a vida do outro, que pode controlar a própria vida. E é um grande engano, nós não conseguimos controlar a nossa existência. E muito menos aqueles que foram vinculados a nós por questões de resgates ou questões de afinidades, né, que se encontram hoje nos nossos lares, nos nossos grupos de trabalho, de estudo, dentro da casa espírita. Então, são grupos afins, né, que trazemos de outras vidas e que nós precisamos respeitar uns aos outros, porque o controle nem da nossa vida nós não temos. Não sabemos se amanhã nós vamos viver o que nós estamos vivendo hoje. Nós não sabemos se amanhã nós estamos aqui, ou se nós já passamos para um mundo espiritual, que a vida é verdadeira. Então, nós não temos esse controle de forma nenhuma. Então, aí surge nesse momento em que nós começamos a desenvolver essa confiança, essa entrega ao Pai, que tem a solução dos nossos problemas. É uma questão de sentimento, é uma questão de alcance que cada um de nós precisa ter na nossa religiosidade. Trabalhando os sentimentos, nós vamos alcançar a confiança plena, né? A fé verdadeira, essa confiança, essa entrega ao Criador, as nossas vidas. As nossas vidas, e aí o que surge quando nós começamos a trabalhar isso? O testemunho de fé. Situações que nós sentimos fugir do nosso controle. Situações que chegam na nossa vida que nós não sabemos o que fazer, que nós não sabemos qual atitude tomar. Então, nesses momentos, o silêncio nos auxilia muito numa interação, numa conexão com a espiritualidade, que abre as portas para nós, né? Que nos intui, que nos ampara, que nos ilumina nos melhores caminhos. Quando deitamos, muitas vezes saímos renovados, né? Com ideias claras do que pode ser feito. E muitas vezes descobrimos, né, que nós nada mais podemos fazer. Que existem situações que nós não temos o poder de mudar. Que o controle absoluto é o Pai. Então, nesse momento, a grande dificuldade é a compreensão dos evangelhos. Porque o que o evangelho nos traz? Ele nos mostra o caminho, a verdade, a vida, né? Nos diz André Luiz. Então, o evangelho, ao se expressar, quer dizer, o evangelho, ele toca em todas as questões que nos auxiliam a elevarmos moralmente. E essa elevação moral, essa educação moral de nós mesmos é uma tarefa difícil, porque nós trazemos uma série de dificuldades
de outras existências, e mesmo agora nós lidamos com muitas lutas, com muitas dificuldades, e se nós não tivermos essa fé forte, né, que nos sustenta, a gente realmente perde, não só perde o controle, mas perde também a harmonia íntima, perde a serenidade, e muitas vezes entramos no desespero, que em nada nos auxilia. Então é preciso trabalhar a religiosidade dentro de nós, porque é um sentimento, né? E esse sentimento, e também uma dificuldade de entender a missão de Jesus. A missão dele foi nos ensinar o caminho. Como modelo e guia das nossas vidas, ele nos mostra o caminho. E nós muitas vezes achamos que ele pode resolver os nossos problemas. Nós suplicamos a presença de Jesus para resolver os problemas de cada dia, que muitas vezes não são como a gente quer que seja. Muitas vezes são respostas que advêm da divindade, da espiritualidade, que não responde àquilo que nós queremos, que foge do nosso controle, que vem, às vezes, resposta é o que nós precisamos, são as experiências que nós temos que viver e que nós achamos que poderia ser do jeito que a gente quer. Passa-se o tempo, e lá na frente a gente vai entender que aquela vez, quando eu pedia isso, ainda bem que eu não fui atendida naquele momento, porque poderia ter sido péssimo para mim, poderia ter sido uma influência muito ruim. Então, o controle absoluto está nas mãos do Cristo. Ele sim pode controlar os nossos destinos. Então, nós já trazemos um plano, ele tem o plano para o orbe, e nós já trazemos no nosso plano encarnatório os nossos compromissos assumidos no mundo espiritual com as criaturas que são próximas de nós. Então, dentro dos nossos lares, nós temos uma tarefa imensa, né? E precisamos ter uma fé firme para que nas nossas relações, para que a nossa conduta, para que a nossa disposição emocional seja compatível com as nossas necessidades espirituais. Então, essa disposição mental, essa entrega verdadeira ao Pai, de soluções que nós não temos para os nossos problemas, isso é sinônimo de fé. E a maior lição trazida por Jesus foi quando foi preso. Foi a maior lição do Evangelho. Quando Jesus, então, preso, o silêncio. A humildade. O silêncio, que é a lição de uma religiosidade. Como filho, como criatura, né, ele confia ao Pai aquele momento. Ele acredita, ele tem a certeza da missão que ele tem que cumprir ali e reverencia o Pai através do silêncio. É a grande lição da religiosidade, essa prisão. Então, a relação com Deus, não importa o nosso grau de evolução, não importa os nossos defeitos, as nossas deficiências, nada disso importa na nossa relação com o Criador. Basta que nós saibamos educar nossos sentimentos, tocar aqueles sentimentos mais íntimos, do fundo dos nossos corações, na busca dessa sintonia, dessa conexão verdadeira e íntima com o Criador. E é o que nós sempre precisamos, né? Nós temos na obra psicografada pela abençoada mediunidade de Chico, Parnaso de Além Túmulo, que traz ali uma mensagem maravilhosa, chamada, por Alta de Souza, chamada Mensagem Fraterna. Ela diz assim: meus irmãos, todas as vossas preces são respondidas num espaço de tempo ilimitado. Sei, ela ainda diz assim, sei que às vezes choras consternado frente ao silêncio da força que interpelas. Alta de Souza está mostrando aí que entre a gente buscar e a resposta
da espiritualidade, há um espaço. Por quê? Porque Jesus opera sempre no bem. Não o bem particular meu, resolver o meu problema, o meu bem particular. Mas a resposta muitas vezes implica, né, em alterar a vida também, em situações de outras criaturas. Então, muitas vezes, o que nós pedimos pode estar bem distante do que nós necessitamos naquele momento. E aí o exclusivismo que a gente traz de uma concepção religiosa, o atavismo religioso, em que nós achamos que o Cristo é um Senhor, e Deus Pai está num trono, e que sujeito às nossas mazelas, a atendimento aos nossos mais profundos desejos, interesses, achando que assim seremos felizes. E não é assim que acontece, não é assim. O bem, o Pai opera com o bem, mas o bem não particular de cada um de nós, mas o bem que beneficia outros. Então, nossas vidas são entrelaçadas, nossas encarnações são entrelaçadas e são solidárias umas com as outras. Nessa vida aqui, nesse momento que nós vivemos nessa escola bendita, que é a Terra, nós estamos procurando, no aprendizado cotidiano, das lições, né? que nós possamos aprendê-las bem, aproveitar essas lições no tempo mais precioso que temos nessa encarnação. Então, nós, encarnados, desencarnados, temos ainda muitas lições a aprender e muito a crescer espiritualmente. E se nós não tivermos, em primeiro lugar, uma conquista da fé, não é nem só religiões, porque a religião acaba sendo particularizada. Um grupo que acredita assim, outro grupo que acredita de outra forma. Não interessa. O que é mais importante é que todos nós elevemos o nosso sentimento ao Criador e a Jesus, que é o guia e o mestre. Então, Jesus na cruz foi um grande exemplo, né, de reverência ao Pai, ao Criador, de cumprimento de uma missão divina. E quando ele, em nenhum momento, ele reclama, em nenhum momento ele diz nada. Apesar de que os seus companheiros, né, os outros dois que estavam também na cruz, que foram criaturas que foram condenadas como malfeitores, que diziam para ele? Um dizia: "Uai, você não é um mestre? Então, tira a gente daqui, vamos sair daqui. Você não é o Jesus, não é no seu reino, você não é capaz, não pode tudo?" E aí o outro diz para ele: "Não, esse homem nada fez. Nós sim cometemos erros graves e por isso nós estamos aqui. Então pede a Jesus que olhe por ele quando estiver no reino dos céus." E aí Jesus então expressa a mais profunda religiosidade, a mais profunda fé e compromisso com a sua missão, quando aqui chegou. E deu exemplo para todos nós, de cumpridor de uma missão. Então, todos nós temos as nossas cruzes, as nossas caminhadas, na nossa existência, temos as nossas cruzes. E essas cruzes, elas existem, mas o mais importante não são as cruzes, são a nossa postura diante da cruz. Como que nós agimos diante das lutas, das dificuldades? Será que nós conseguimos elevar nosso sentimento no sentido de buscar uma conexão com Deus, com o Criador? Será que nós conseguimos aceitar as nossas dificuldades como lições a aprender? Será que nós já analisamos na nossa intimidade quais são os sentimentos que movimentam a nossa alma? Quais são as virtudes que nós angariamos, nós queremos chegar? Quais são os nossos desejos mais íntimos? Eles definem a nossa trajetória, porque eles são poderosos. Nós, muitas vezes, movidos pelo desejo, é preciso fazermos uma autoanálise, uma análise do que é que nós desejamos. Quais são os nossos desejos? Aqueles que às vezes a gente nem comenta,
mas traz na nossa intimidade aqueles desejos mais profundos. Então, esse poema de Alta de Souza veio num momento muito interessante, mostrar que nem tudo que a gente pede a resposta é imediata, né? E, aliás, nós temos até um exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que algum repórter pergunta para ela: Madre, quando a senhora ora, o que a senhora fala para Deus? Ela diz: nada, eu só escuto. E aí ele pergunta: e Jesus, e Deus, o que fala para a senhora quando a senhora pede? Nada, ele só escuta. Então, isso significa que o pedido está distante, tem a resposta distante. Nós não podemos querer as respostas no nosso momento e da forma como nós desejamos. É preciso considerar que nós somos aprendizes da escola da vida e que muitas vezes nós desejamos, os nossos desejos não são adequados aos compromissos que nós assumimos. Eles não têm o crivo da razão, o crivo da emoção e o crivo da consciência de que somos espíritos imortais e que estamos aqui de passagem. E nessa passagem, muito pouco tempo nós temos para aprender as lições que o Evangelho nos oferece. Então, o Cristo nos trouxe uma grande lição de religiosidade, de fé, na reverência ao Pai. E nós também, ao reverenciar o Pai, precisamos elevar nossos sentimentos, né? Porque quanto mais nos aproximarmos do sentimento verdadeiro do amor, maior a nossa conexão, a nossa experiência com a divindade se torna muito maior. Então, exige de nós esse trabalho íntimo, porque é uma experiência interior. Religiosidade é uma experiência íntima de cada um, que tem com Deus, com o Criador. É uma experiência profunda, que exige de cada um de nós trabalho cotidiano de renovar sentimentos, de habituarmos aos bons sentimentos, aprendemos a valorizar os bons sentimentos para que nós possamos alcançar um certo grau de amor verdadeiro e, ao vivermos a experiência íntima na busca de Deus, vivê-lo com profundidade, com um sentimento verdadeiro de amor. Então, Madre Teresa diz isso, né? E ela ainda diz, aí Alta de Souza diz o seguinte, que ela fala assim: volvei o vosso coração ao mais alto de todos os templos, que é o templo interior. Porque muitas vezes nós andamos por todos os templos, né? E deixamos o mais importante, que é o templo íntimo, interior, dentro de cada um de nós. É nesse trabalho íntimo, né, que a fé se fortalece. E ela se fortalece porque nós somos capazes de realizar, de nos dispormos emocionalmente, entregarmos a Deus a solução de problemas que nós não somos capazes de controlar, compreender o papel do Cristo na vinda à Terra, né? O governador do planeta que veio em pessoa para nos mostrar a maior lição de religiosidade que já se viu. E aí nós temos esse templo interior que precisa ser trabalhado. É o trabalho na nossa intimidade, no cada dia, dentro dos problemas que nós enfrentamos, porque ninguém chega na nossa vida por acaso. Todas aquelas pessoas com as quais nós nos aproximamos, elas têm um sentido. Então, ninguém vive com alguém por acaso, né? Nós trazemos as nossas relações boas, difíceis, mas também as relações de muito amor, de muita afetividade, né? E aí a fé é fundamental na nossa vida. Sem fé é como uma bananeira, que onde o vento toca, vai. E a fé transporta montanhas. É a montanha das dificuldades, das lutas, porque nós estamos mais conectados com o mundo espiritual. Nós estaremos mais a serviço de uma educação dos nossos sentimentos,
das nossas emoções, nos tornando criaturas mais serenas, mais em equilíbrio, mesmo nos momentos mais difíceis que a vida nos oferece como lição. Então, meus irmãos, vamos voltar ao templo interior, que nós precisamos trabalhar dentro de nós, para que nós possamos compreender que a resposta chegará aos nossos pedidos, a todos os nossos pedidos. É preciso, e ninguém diz que chega hoje ou amanhã, mas nós somos eternos, somos espíritos imortais e vamos trabalhando cotidianamente para que nós vamos conquistando essa fé verdadeira, forte, que nos sustenta na hora das tempestades, nos momentos mais difíceis. Eu desejo a todos que essa fé se instale em todos os corações, que ela cresça, que ela floresça na intimidade de cada um dos nossos irmãos que já tem um caminho aberto, que é a crença. Então vamos aprofundar esse interior nosso, esse templo interior, na busca da divindade e da espiritualidade na nossa vida. Que todos tenham uma boa noite e fiquem dormam em paz. Obrigada a todos.